Bom, Palhano, primeiro agradecer aí sempre a colaboração, né? E aí a gente tem melhorado muito a narrativa com esses nossos diálogos. Gostaria que se a gente tivesse aqui mais uns 5 palhanos, eu acho que a gente estaria voando, né? Então, assim, te agradeço. O que eu acho que é interessante, e eu quero pegar uma palavra que você usou na tua narrativa. Você falou a palavra, eu não sei se é, você falou legal. E a frase foi, eu não sei se é legal. E aí o que eu acho que eu faria o contraponto, a pergunta que a gente tem que fazer não é se é legal ou se não é legal. A gente tem que se colocar o seguinte, é eficaz ou não é eficaz? Eu não imagino que a gente vai criar o motor da história para ser legal. E aí o que está colocado agora para uma escola de futurismo é o seguinte, na minha visão. Uma escola de futurismo escolhe o motor da história. Se ela não tiver o motor da história, não é uma escola de futurismo. Então eu não estou dizendo que é o motor da história. É o motor da história, é um motor da história que nós estamos escolhendo, que nós estamos usando e que nós estamos projetando para frente. Se ele vai ser eficaz ou não, vai se dar a partir dos prognósticos. Os prognósticos que nós estamos fazendo estão batendo, sim ou não? Os clientes que estarão usando esses prognósticos vão se beneficiar deles, sim ou não? Então, isso vai exatamente na direção assim, de qual é o papel da ciência. Então, aí eu tenho que fazer uma escala de valores. Você está falando, mas existem vários tipos de motor da história. Ok. Mas, se eu analiso e eu junto, quando você falar da população, se eu digo o seguinte, olha como a gente, no motor da história, da antropologia da sobrevivência, a gente junta coisas. Eu estou juntando o aumento demográfico, a chegada de novas mídias e a chegada de novos modelos de sobrevivência. E aí os modelos de sobrevivência, aí você vai ter revoluções industriais, revoluções científicas, revoluções econômicas, como subproduto de uma mudança maior, que é a mudança da mídia. Mas eu não acho legal isso, cara. Ok, mas o meu problema não é achar legal. O meu problema é o seguinte, os prognósticos que eu consigo fazer a partir deste motor da história escolhido são bons ou não são? Acontecem ou não acontecem? Estão me permitindo enxergar coisas que os outros não estão vendo? Sim ou não? E aí a gente vai aprimorando o motor da história para que a gente faça os prognósticos. Mas eu quero... Tem outros prognósticos, tá bom, a pessoa pode, em outra escola de futurismo, criar um outro motor da história. Agora, se é uma escola de futurismo competitivo, querendo ou não, vai se procurar um motor da história. Um motor da história que consiga... Porque quando a gente fala motor da história, o motor da história é formado por várias peças. Não é um elemento, olha só, não é um elemento, que senão eu estaria falando da peça da história. Eu não estou falando da peça, eu estou falando do motor, de várias relações. E se no nosso motor da história existe uma peça que está faltando, a gente coloca. Por exemplo, você colocou a questão da energia, né? Ok, faz sentido. Então o que a gente pode colocar é que é pré-condição para que esta revolução midiática aconteça, em algum momento acontecer previamente uma revolução, digamos, elétrica. Aí você está introduzindo uma peça no motor da história. Mas eu não estou falando de uma peça demografia, ou de uma peça midiática, ou de uma peça macromodelo de sobrevivência. É um motor que tem várias peças
sintonizadas entre si. Aí você cria um padrão dizendo, quando você liga o carro, o motor liga, e quando liga, toca a buzina, e quando toca a buzina, você tem que desligar o alarme, e quando desliga o alarme, aparece no painel que você está pronto para caminhar, mas bote o cinto de segurança. Tudo isso é uma relação de várias coisas. Então, o que a gente está colocando aí você pode dizer, não, Nipô, mas eu acho que no motor da história bimodal tem um aspecto X. A economia é importante. Ok, vamos trazer economia. É o motor. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Só para complementar uma coisa que eu acho que é importante, você fala assim, isso é reducionista. Isso é uma coisa, é uma expressão que você é recorrente em algumas vezes que você entra no diálogo, né? Mas olha só, toda vez que nós vamos fazer uma análise, há na análise algum tipo de seleção. Eu vou reduzir as opções, eu vou selecionar determinadas coisas e eliminar outra. Então, conceituar é reduzir conceitos. É você dizer isso não faz sentido, é selecionar. Então, olha só, no momento que eu digo que o que eu enxergo como alternativas, e isso aí está dentro da certeza provisória razoável, e a gente está propondo uma mudança na forma de se pensar o motor da história, e a gente tem consciência que ele é incompleto, mas eu estou propondo um novo motor. Eu estou saindo de uma McLaren de 2000 e estou propondo a McLaren de 2010, um novo motor. Tá faltando tal coisa, mete a peça, cara. Agora, se você pega aí as ciências sociais hoje convencionais falam do aspecto da demografia, muito pouco. Quando você fala em demografia, já estão te chamando de malthusiano. Já estão te xingando de malthusiano. Eles falam de tecnologia, aí vão falar que você é reducionista tecnológico. Você fala de mídia, você está sendo reducionista midiático. Você fala de novo modelo de sobrevivência, aí não tem nem xingamento ainda. Então tudo isso, conceituar é selecionar. Em algum momento você vai reduzir coisas. E a gente tem que admitir que o nosso motor da história, ele está em produção, ele está incompleto, mas que nos permite, por exemplo, projetar a ideia da blockchainização. Não vai haver a blockchainização, não vai haver o Uber Chain, não vai haver, ninguém está falando nisso, ou muito pouca gente está falando isso, não vai haver o Mercado Livre Chain, não vai haver o YouTube Chain, não vai haver esse de aluguel de apartamento, né? Chain, né? Então, não aconteceu. Tudo isso foi uma fantasia. Ok. Pega o motor da história bimodal, joga no lixo. Vai fazer o quê? Se os prognósticos não baterem, joga no lixo. Não é porque foi legal ou não foi legal, que as pessoas gostaram ou não gostaram. Ajudou ou não ajudou a prognosticar o futuro? Sim ou não? Se ajudou, alguma coisa ali tem mérito. Se não ajudou, joga no lixo. Eu já não joguei no lixo meu livro de 2006, já não joguei no lixo meu livro o livro de 2013. Não sugiro lerem. Acho que aquilo ali já era. Então, a gente vai pegando coisa e vai fazendo. Agora, vamos acrescentar. E não dizer, não, existem outros, seria bacana. Tem uma coisa aí que dentro dessa conversa aí da ciência, que é o relativismo. Né? Cada um tem a sua opinião. Não, cada um tem a sua opinião, não. Aí tem muito da Ayn Rand. Mas a realidade tem consequências. Então você procura a realidade, testa na realidade para poder avaliar
O padre que pegou os balões da festa de aniversário e disse que ia passear de balão, caiu, ninguém viu, nem sabe onde é que está o padre. Aquele padre tinha uma tese de que aqueles balões iam permitir ele voar. E não permitiram, apesar do pessoal dizer que ele ia cair. Então, naquele momento, balões não servem para fazer passeio no ar. Então, existem consequências quando você trabalha com a realidade. E o objetivo da ciência é lidar melhor com a realidade. Aí já vem no outro papo. Né? Vamos em frente. Só para complementar uma coisa que eu acho que é importante, você fala assim, isso é reducionista. Isso é uma coisa, é uma expressão que você é recorrente em algumas vezes que você entra no diálogo. Né? Mas olha só, toda vez que nós vamos fazer uma análise, há na análise algum tipo de seleção. Eu vou reduzir as opções, eu vou selecionar determinadas coisas e eliminar outra. Então, conceituar é reduzir conceitos. É você dizer isso não faz sentido, é selecionar. Então, olha só, no momento que eu digo que o que eu enxergo como alternativas, e isso aí está dentro da certeza provisória razoável, e a gente está propondo uma mudança na forma de se pensar o motor da história, e a gente tem consciência que ele é incompleto, mas eu estou propondo um novo motor. Eu estou saindo de uma McLaren de 2000 e estou propondo uma McLaren de 2010. Um novo motor. Tá faltando tal coisa. Mete a peça, cara. Agora, se você pega aí as ciências sociais hoje convencionais falam do aspecto da demografia, muito pouco. Quando você fala em demografia, já estão te chamando de malthusiano. Já estão te xingando de malthusiano. Eles falam de tecnologia, aí vão falar que você é reducionista tecnológico. Você fala de mídia, você está sendo reducionista midiático. Você fala de novo modelo de sobrevivência, aí não tem nem xingamento ainda. Então tudo isso, conceituar é selecionar. Em algum momento você vai reduzir coisas. E a gente tem que admitir que o nosso motor da história ele está em produção, ele está incompleto, mas que nos permite, por exemplo, projetar a ideia da blockchainização. Não vai haver a blockchainização, não vai haver o Uberchain, não vai haver, ninguém está falando nisso, ou muito pouca gente está falando isso, não vai haver o Mercado Livre Chain, não vai haver o YouTube Chain, não vai haver esse de aluguel de apartamento, né? Chain, né? Então, não aconteceu. Tudo isso foi uma fantasia. Ok. Pega o motor da história bimodal, joga no lixo. Vai fazer o quê? Se os prognósticos não baterem, joga no lixo. Não é porque foi legal ou não foi legal, que as pessoas gostaram ou não gostaram. Ajudou ou não ajudou a prognosticar o futuro? Sim ou não? Se ajudou, alguma coisa ali tem mérito. Se não ajudou, joga no lixo. Eu já não joguei no lixo meu livro de 2006, já não joguei no lixo meu livro o livro de 2013. Não sugiro lerem. Acho que aquilo ali já era. Então, a gente vai pegando coisa e vai fazendo. Agora, vamos acrescentar. E não dizer, não, existem outros, seria bacana. Tem uma coisa aí que dentro dessa conversa aí da ciência, que é o relativismo. Né? Cada um tem a sua opinião. Não, cada um tem a sua opinião, não. Aí tem muito da Ayn Rand. Mas a realidade tem consequências. Então você procura a realidade, testa na realidade para poder avaliar. O padre que pegou os balões da festa de aniversário
e disse que ia passear de balão, caiu, ninguém viu, nem sabe onde é que está o padre. Aquele padre tinha uma tese de que aqueles balões iam permitir ele voar. E não permitiram, apesar do pessoal dizer que ele ia cair. Então, naquele momento, balões não servem para fazer passeio no ar. Então, existem consequências quando você trabalha com a realidade. E o objetivo da ciência é lidar melhor com a realidade. Aí já vem no outro papo. Né? Vamos em frente.